Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um AuthenticCast, direto dos estúdios da Authentic. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vai estar assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com quem? Estamos aqui, Hélio Serpa. Hélio Serpa, essa máquina de vendas de imóveis comerciais, negócios montados e franquias. São mais de quantos anos, Hélio? Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho trabalhado perto de 12 a 15 anos com imóveis comerciais. Aí conhece do assunto, bastante. É empresário também, de muitos anos. Comprei, vendi, já fui dono de posto. Olha só. Mas até antes de entrar nesse ramo já era tinha empresário. Tinha transportadora. Que legal. E amigos, nós estamos aqui cada vez mais melhorando esse podcast. A gente tem até... Olha aí o que fizeram aqui, Cris, pra gente. Olha. Fizeram uma... Esse podcast, aqui, cada dia que a gente vem aqui fazer um vídeo, você tem uma novidade. Rapaz, podcast aqui esse não para. Estúdio da Authentic que você precisa vir conhecer, parabéns ao time aí que tá café trabalhando forte aí, hein? Agradecemos a todos. E hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre essa questão de comercial, negócio montado. Tem um monte de cliente que gosta disso, que investe disso, que prefere isso. E nós temos aqui o nosso especialista conosco para falar um pouquinho sobre disso. Não, Hélio? Isso aí. Essa parte de imóveis comerciais, você quer explicar um pouquinho para os nossos amigos aqui? Assim, porque são três, né? Três categorias. Não estamos falando de imóvel comercial. Sim. Nós estamos falando de negócios montados, que é totalmente diferente. Às vezes você compra só um negócio. Uhum. Você não compra o prédio, não compra imóvel. É o fundo de negócio. Você compra só um negócio, fundo de negócio, né? Uhum. E aí, às vezes, você compra a franquia. Correto. Né? Que é já um negócio montado com modelo. Com modelo. Isso. Então, assim, são três categorias que a gente gostaria aqui, né, de conversar hoje, que o Hélio é o nosso especialista em relação a isso. E nós queria entender mais as diferenças, as vantagens. Se você puder explicar um pouquinho para nós isso aí, Hélio. Então, no imóvel comercial, tem várias vantagens em relação a quando você compra um imóvel para alugar, no caso. O cara está pensando em investimento. Às vezes o cara compra um imóvel residencial, dois, e ele quer mudar o produto. Não, entendeu? Então, qual é a vantagem, às vezes, que tem um imóvel comercial? Que, primeiro, os contratos de aluguéis são grandes, 5, 10, 15 anos. Uhum. Então, ele não precisa, todo ano ele está trocando de inquilino. Outra coisa, tem a questão, agora eu não sei como é que vai ser isso em português, é triple net, que é NNN. Esse aí vai ter que explicar o conceito, senão não tem tradução. Então no comercial, o triple net, tipo o NN, o landlord, no caso, o dono do imóvel chama landlord, vai alugar o imóvel e ele vai ter o net total. O que ele vai receber de aluguel, ele não precisa pagar absolutamente nada. O inquilino... Não paga property tax, que é o IPTU. Quem paga é o inquilino. Não paga condomínio. Tudo é o inquilino. Então, chama triple net, que todas as despesas, são três despesas. Manutenção do imóvel. É o inquilino. Ele vai receber basicamente só o net. Só o valor líquido. Isso é bacana. Legal. Isso é legal. Net. Então, porque o que acontece no residencial? Ele não tem o net. No residencial, ele não tem o net. Sim. Ele tem que tirar o condomínio, ele tem que pagar o próprio tax. Exatamente. Então, porque é embutido aqui, É embutido no valor. Mas não é o net. Não é o net. Exato. Não então, é o net. É o risco, né? É o risco. A diferença do triple net é que você tá garantido. Isso. Né? Isso. Esse aqui é o meu líquido, valor líquido. Isso. Agora, não residencial é variável, porque é risco. É risco, porque pode quebrar o ar-condicionado, pode quebrar a geladeira. E eu acredito que esse é a grande vantagem do comercial. Porque, cara, geladeira quebra. Mas todos os aluguéis são embasados no triple net? Não, isso é negociado. Pode ser double net. Pode ser? Pode ser que o cliente fala, não quero pagar, sei lá, o conserto do telhado. Então não entra, aí já não entra. Ou não quero pagar o próprio tax. O próprio tax você paga. Tudo é negociado. E o termo é double net. Double net. Que aí ele vê ali a despesa. E tem alguma negociação a mais. Que você pode ver nos anúncios comerciais, às vezes está escrito triple net, double net, que tudo ali é negociável. Em comercial, tudo é negociável, entendeu? Até dos aluguéis também. Sim. Mas o que é bom que eu estava falando agora são os terms. Para o landlord, ele tem ali, não precisa toda hora estar trocando de inquilino. Sim. Um ano. Sim. Porque um ano passa muito rápido. Verdade. Verdade. Entendeu? Então você tem, às vezes, contratos 5 anos, 10 anos. E a vantagem, tem imóveis que você faz contratos com redes nacionais que tem a garantia corporativa da empresa em âmbito nacional. Sim. Tipo um All-Green da vida, um CVS, um Dollar Tree. São empresas que estão na bolsa, são empresas que têm um capital
legal. Então, é diferente no residencial. Você ali, a pessoa que vai assinar perde emprego, ele já, infelizmente, perdeu o emprego, eu vou ter que entregar o imóvel. Isso acontece no residencial. Sim. No comercial, estamos falando de coisa de uma corporation Uhum. que está na bolsa. Então, ali é uma corporation que tem uma garantia, com garantias. Então, ele é 5 anos, 10 anos, 15 anos. Interessante isso, ele falando isso, me veio uma coisa na cabeça, né? Porque aqui em Celebration, vocês que conhecem Celebration aqui, tem um cinema abandonado. Não sabia. Também não sabia. Conta um pouco sobre isso. Fala um Então, pouco. assim, Ainda tá sob contrato? vocês vão saber onde é. Não tem ali a sorveteria? Sim. A sorveteria aqui. Ali eu não sou, é mesmo. Do lado da Agora, sorveteria... É mesmo, agora que você falou, eu falei. A sorveteria é a Q-Wings, né? Do lado, tudo a ver, parece um cinema. É um né? cinema, tem até É uns- fechado, é um cinema é fechado, fechado ali? É. E ali é um contrato com a AMC, A AMC. AMC, que é aquela que tem na Disney Springs também. Isso, É uma maior. Uma das maiores, E aí, assim, eu não sei muito por trás o assunto, né? Assim, mas como a gente tem um bom relacionamento com o dono de Celebration, o dono de Downtown Celebration, né? Porque assim, você que não sabe Celebration, aqui é onde é o escritório da Authentic, existe um dono só, que é dono de tudo isso aqui, ó. Inclusive ontem nós estávamos aqui. Ele brigou de banco imobiliário aqui. Brincou de banco imobiliário na vida E real, ganhou, né? e ganhou bem, hein? Verdade. Cara, você já imagina ser dono disso aqui? Você tá doido. Ó, nós estamos falando do Market Street ali. Né? Olha o tanto de loja que tem ali. Toda a parte do centrinho de Celebration, prédios comercial, comerciais. foram vendidos. A Disney vendeu para esse grupo, Esse grupo. né? Que é um grupo de Nova York, Lexing, que são Lexing. nossos vizinhos aqui da De prédio, né? Authentic, De prédio. é. E, então, assim, e elas, né, as meninas aqui me contando, que eles pagam ainda o aluguel, a AMC, assim, eles decidiram não operar mais em Celebration, mas ainda pagam. Olha. Então, assim, é só um gancho aí. Tá. No que você falou, então, essas corporações, Já que Que assim, você tocou nesse... mesmo fechado o negócio, tá pagando, Tá. entendeu? Já que você tocou nesse assunto, e já vi vários clientes me perguntaram, e isso aqui é bem interessante. E eu não entendia também, até passar a entender. Uhum. Isso é bem... olha só. Você já deve ter visto vários imóveis comerciais, passa lá e tá fechado por muito tempo. Você tenta ligar e ninguém te atende. Isso. Isso é normal. Sim. E eu não conseguia entender por que disso. Essas grandes empresas, elas fazem disso como uma forma de estratégia de tax. Então, isso aí, não é que ele está perdendo dinheiro. Entendi. Eles estão ganhando dinheiro. Eles estão fazendo é mais fácil. Por exemplo, a estratégia de tax é o seguinte. Como o negócio não dá dinheiro, Uhum. por que eles fecharam, Certo. Uhum. para eles é mais vantagem, já que eles têm um contrato e tem multa Pra cancelar. para cancelar, vale mais a pena eles manter o contrato e fazer a estratégia de tax. No caso, ele vai no Write-off. Ele deduz do imposto. Como entendeu? despesa, né? Como despesa. E isso, por exemplo, se tiver alugado, Uhum. tem que dar lucro. Se Sim. não dá lucro, É despesa. é despesa. É. Então, Prejuízo, né? Se ele operar, o prejuízo dele é muito maior. Mas se ele dando ali alugado, ele write off no tax dele. Entendido. Se ele operar, o prejuízo é maior porque tem funcionário, tem custo operacional. No caso, ele só vai ter o custo do aluguel. Exato. E ele não está... A empresa não está perdendo, porque na hora de fazer o profit loss, coloca isso como loss e diminui o bracket dele de imposto. Cara, Entendi. interessante isso. Entendido. Entendeu? Grandes Rapaz, corporações, né? A AMC é uma das Sim, maiores. Uma das entendeu? maiores de Então design. tá interessante. Então, isso que acontece, isso, que eu não entendi, isso. passei a entender o porquê. Pode ver, exatamente. você pode passar, às vezes, ali no Metro Oeste, por exemplo, que é onde tinha o LA Fitness, Sim. tinham 2 imóveis ali que eles não alugavam, ligavam lá, e não alugavam de jeito nenhum. E aí falou, a gente não tem interesse de vender, porque isso... Ela me explicou, isso é um write-off da corporation. Sim. Aí eu falei, como assim corporation? Aí ela me explicou. Entendi. Foi quando eu passei a entender. Olha isso, rapaz. Muito, muito interessante. Porque né? o que, principalmente ali já tinha o Air Fitness, já tinha vários lojas alugados, então a empresa já estava no lucro, bastante no lucro. Então ela tinha que deduzir alguma coisa para ter perda. Sim. E aí é que está interessante, é que o aluguel, muitas vezes, Sim. o aluguel do mercado Sim. é menor do que ele pode write off no tax. Sim. Por exemplo, um exemplo aqui, Certo. ele aluga por 10 mil, consegue alugar mais, mas ele write off no tax que ele está perdendo 20 mil. Ele consegue write off mais do que ele tá pagando? Mais do que ele consegue no aluguel, não no mercado.
Ah, entendi. Então, vamos supor que ele consegue vir 10 mil de aluguel daquela propriedade. Certo. Mas ele consegue, por uma questão de estratégia, tá perdendo 20 mil por mês porque ele não tá alugando aquele imóvel e ele coloca no tax. Então, na realidade, além ele tá do custo, ele tá deixando de alugar. Isso. Então ele, tipo, é o dobro que ele consegue Exato. write-off. Putz, muito interessante essa informação. Então, muito interessante. Então, eu não sei como é especificamente em relação ao que você falou de Celebration, Sim. mas provavelmente eles estão Bem ganhando. parecido com isso. Então, para eles, acaba saindo... Não é perca. Porque ele tá salvando o imposto 2 vezes. Isso, Exatamente. exatamente. Por isso, e é tipo assim, eles estão recebendo o aluguel, mas eles estão write-off lá 2 vezes, Sim. entendeu? Sim. Olha, outra dúvida também, né, que a gente escuta às vezes o cliente perguntar assim, porque no Brasil, eu que já tô há 20 anos fora, você também tá, acho que mais que isso, 25, né? Nós sabemos que o Brasil desvaloriza a moeda muito, né? Então, assim, a gente que vai, né, pro Brasil, passear, tudo, o Cris também estava no Brasil esses dias, a gente chega lá, o poder de compra do real, pra gente que vai lá com dólar é uma benção, né, principalmente, vamos lá, né? Mas tudo assim, é barato. Mas o cara que tem o real e ele vai viver lá, o custo é alto. Sim. Então, assim, e aí você chega lá, a Coca-Cola hoje é um valor, daqui 1 ano já é outro. Né? O carro, as coisas sobem muito. E você pega para comparar aqui, há 20 anos atrás, uma camiseta era 15, 20 dólares aqui nos Estados Unidos. Hoje continua sendo parecido. Subiu um pouquinho, as coisas subiram nos Estados Unidos. A gente teve uma inflação bastante depois da pandemia, eu acho que mundial, né? Mundial. É uma inflação bastante, mas é na base do incomparável com o Brasil, né? É incomparável. Sim. É porque assim, o dinheiro lá, assim, até amigos, né? Você que investe em fundos no Brasil, lá rende 1% ao mês. Aqui rende mais, porque você fazer até a valorização junto, vai render mais que isso, né? Do imóvel. Mas aqui não desvaloriza a moeda, né? Aqui não desvaloriza a moeda. E assim, onde eu tô querendo chegar com isso é só assim, aqui existe, né, uma moeda muito mais segura, então existe reajustes anuais, né, você pegar um contrato de 10 anos, como é que funciona essa parte na área comercial? Excelente pergunta, Thiago. Os reajustes, os contratos que eu falei agora há pouco são 10 anos, mas não é fixo 10 anos. Excelente pergunta até para o pessoal entender. Os reajustes é de conforme o que está no contrato, é 4% a 6% anuais. Ok. Então, se você está pagando... Tem de 3 também ou não? Tem de 3, mas geralmente a tudo média... negociável, a média de 4 a 6? É, 4 a 6. Que sobe o valor do aluguel. Tipo, a cada ano... É um bom valor, né? Aumenta de 4... Você pegar 4%... aumenta 4%. Se você paga 10 mil de aluguel, certo. se é 4%, você vai pagar o ano que vem, na hora que vence o prazo de 1 ano, no 13º você vai pagar 10.400. Muito legal. Entendeu? Muito então legal. Vai subindo até a margem de retorno da pessoa vai subindo. É porque também. você vai tendo aí o cap rate, né? Porque isso que muitas vezes a pessoa, num imóvel comercial, você ganha nas 2 pontas. Certo. A valorização do imóvel comercial, a média é de 8% a 12%, em alguns casos até 15% de valorização anual. E isso... Comercial. A valorização muito boa. Porque você pega um imóvel hoje, se você compra um imóvel comercial hoje por 2 milhões, a média que ele vai estar daqui 10 anos, ele vai estar 4 milhões a 4 milhões e meio. Sim. Certo? Sim. Só que você, além de ter ganhado na avaliação do imóvel, você ganhou também nos aluguéis. Nos aluguéis está subindo todo mês. Mas todo mês não, né? Não, todo mês não. Todo ano. Desculpa, isso. Mas eu tenho uma fomentação nesse assunto aí, né? Porque a gente... Vou jogar Be my guest. Vou jogar uma gasolina aqui agora, né? Nesse fogo. Vamos ver. Quieto, rapaz. Eu tô o Cristiano... Eu tô com as dúvidas aqui. Vamos lá. Vou falar o seguinte, porque assim, o Covid veio, né? Sim. A gente vê isso, né? Então assim, o Hélio aqui tá como especialista nessa área de comercial e o Covid veio. Agora estou no trabalho de casa, né? Tem empresas, a Authentic, por exemplo, é um exemplo disso. Empresa pequena que a gente tem vários funcionários que trabalham de casa. E aí a gente pega esse imóvel comercial. O cara tem que saber em que tipo de imóvel vai investir. Eu acho que esse conselho, essa assessoria para o cliente tornou mais importante, né? Porque existe comerciais que estão fechando, estão acabando. Eu vou responder essa pergunta, que eu já tive essa mesma pergunta para o cliente. Ótimo. Hoje você tem que fugir um pouco do retail. Retail que está tendo essa por causa não por causa da pandemia, já era uma tendência antes da pandemia. Hoje em dia muitas pessoas estão comprando online. Sim. Amazon,
Tá trazendo esse mercado online, então no retail está sofrendo muito por isso. Você está vendo lojas e lojas grandes que estão no retail tendo essa dificuldade, certo? Mas existe aí comerciais, não é só retail. Você tem car wash, você tem posto de gasolina, tem as lojas de conveniências, porque muitas vezes o cara quer pedir uma coisa ali ao Amazon você vai entregar daqui outro dia ou no final do dia. Mas às vezes o cara quer ali, a loja de conveniência, o posto de gasolina, ele quer ir lá. Então existe certos tipos de... Por exemplo... Que estão em alta. Por exemplo, armazéns. Armazéns está muito em alta. Venda online. Nós estamos com o geek da venda porque aqui, olha só. O geek, o Cristiano, para você que não sabe, é o cara da tecnologia, então, né? Sabe falar bastante sobre isso. A tendência é aumentar mais a armazéns, porque tudo vai ter que ter o armazém para fazer as entregas Agora, online. só um ponto. Só para terminar aqui rapidinho. Então, você tem aí alguns nichos que vão estar sofrendo, que é o retail. Que realmente você tem que tomar cuidado. Mas se você está numa boa localização, você não vai ter problema mesmo com o retail. O retail, se você está numa International Drive... O que é o retail? Traduz para nós aí. Que é a loja, né? Certo. A loja de rua. A loja de rua, né? Legal. Tipo assim, muitas vezes o que acontece? A tendência é que a pessoa compra online, certo? Mas mesmo comprando na loja, a pessoa vai querer tocar e experimentar. Ela vai na loja. Entendeu? Se ela está numa boa localização, isso vai um bom investimento. Legal. Então, o que às vezes é bom importante, às vezes o cara quer comprar um imóvel comercial. Aí ele vê um imóvel de 2 milhões, só para terminar aqui, e vê um imóvel de 3 milhões. Só que do 3 milhões está no lugar melhor e ele consegue um aluguel maior. O de 2 milhões, fecha a conta, às vezes... está mais afastado, pega um aluguel menor, e às vezes aquele imóvel de 2 milhões, é interessante o pessoal que está ouvindo entender isso, vai demorar muito mais para alugar. Exatamente. Entendeu? Então essa conta, cara, qual que é o imóvel que é mais caro? O imóvel de 2 milhões acaba sendo mais caro que o de 3. Entendeu? Uma dúvida assim, a gente está falando de imóvel comercial ou negócios montados? Não, a gente está falando de imóveis comerciais. Ótimo. Então minha dúvida é assim, que eu acho que é a dúvida de muita gente. É muito comum você comprar os imóveis comerciais e eles já virem com aluguel? Por exemplo, eu compro aquela loja ali que está vendendo e ela já está com um comércio acontecendo ali. É comum isso? Como é que é esse ponto? É comum que a gente, quando vê no anúncio, vê o cap rate, você vê o cap rate 5%, 7%, 8%. Cap rate é a porcentagem de retorno líquido que o imóvel oferece. Quando você vê, Cristiano, aqueles anúncios que está escrito cap rate, que é o que ele está explicando, que é assim, quanto de retorno líquido que volta para o... Por exemplo, vamos fazer uma conta de padeiro rápida aqui. Tem ali 1 milhão, e tem um cap rate de 7%. Então, se é 7%, se o imóvel é 1 milhão, e vocês vêem no anúncio, só para ficar fácil para o pessoal entender quando vê esses anúncios, 7%, então eu tenho o net que a gente falou lá atrás, na minha mão, de 70 mil. Aquele 70 mil porque está dando 7%. Anual. Anual. Só você pegar os 70 mil dividido por 2, você tem uma mensal. Então, esse é o imóvel que já está alugando e muitas vezes ela vai ter o contrato, geralmente 10 anos, 15 anos. Quando o imóvel está com um contrato novo, é interessante o pessoal entender isso também que está nos ouvindo. Quando acabou de fazer um contrato de 15 anos ou 10 anos, esse imóvel vale mais. E o cap rate vai ser menor? Vai ser menor. Não necessariamente, mas quando o imóvel está com remaining, 3 anos, 2 anos, esse imóvel vai valorizar. Deixa claro pro pessoal por que vale mais. Por que vale mais se ele tem um contrato de 10, 15 anos? Porque ele tem ali uma garantia por 15 anos de rentabilidade ali com um contrato. E Sim. quando a pessoa... Que está corrigindo anualmente. Exato. Então ele vai valer mais. Quando o imóvel está com remaining 3 anos, 4 anos, já fica... Ele tem que... O landlord tem que logo tentar reassinar um novo contrato se ele está pensando em vender. Para poder conseguir valorizar o imóvel. Se não, porque, como ele mesmo falou, o que mais tem é imóveis vazios. Isso. Mas vazio não... Porque, olha só, é engraçado. Quando o banco vai financiar, porque é bom que o
pessoal que está ouvindo, existe financiamento para imóveis comerciais Isso é também. importante saber. 30%, 25% ele consegue e ainda ter um fluxo de caixa positivo. Sim. Ele consegue dar os 30%, De entrada. pegar o aluguel do que está alugado, pagar a prestação e ainda ter um fluxo de caixa, seja 1.000, 2.000, 3.000, depende de cada só que assim, Hélio, eu acho que uma coisa importante para a gente deixar claro aqui para os nossos clientes é que o investimento em imóveis comerciais ele deve ser mais alto. o buraco é um pouco mais baixo. Não, assim, não sei se é essa questão, mas é a brincadeira o mais valor, pesada. A brincadeira é mais pesada. É isso. Exatamente. Então, assim, a gente pega casas, né? Hoje a média, nós conversamos aqui, que a média é 458. 458. A média do imóvel, do residencial. E o comercial, você acha que aqui ficaria quanto? 1 milhão, 1 milhão e meio para um imóvel bom. O que você... tipo, pro a comercial. brincadeira mais pesada. No residencial, a gente... é 3 vezes a mais. 3 vezes a no mais. residencial, a gente sabe muito para indicar aos clientes o que é bom e o que não é bom negócio. Dá uma pitadinha pra gente assim, ó, o que não é bom negócio no imóvel comercial e o que é um bom negócio no imóvel comercial. O que eu quero dizer assim, ó, só pra dar uma ilustração. No imóvel residencial, a gente sabe que tem muitos investimentos de temporada de apartamento que não é um bom negócio. Sim. Porque tem um custo excessivo de manutenção mensal, que não vale a pena na hora que se faz a matemática, condomínio, etc. Então, manutenção incluindo condomínio, IPTU, HOA, né, etc. O valor do aluguel é baixíssimo. É baixíssimo, então não compensa, não é um bom negócio, certo? Mas a gente sabe também o que é bom negócio, como o Thiago no outro podcast até comentou pra gente sobre lá da região do Olympus, né? Isso. Ou condomínios de temporada de resorts de alta performance, são bons negócios também, quando você pega casas maiores. E no comercial, o que não é um bom negócio e tem muito anúncio e o que é um bom negócio? Então, é que eu fiz essa tratativa alguns minutos atrás. Um comercial tem alguns pontos. Localização. Então, um mau negócio no comercial é quando você pega um imóvel difícil de alugar. Tá numa localização ruim, porque a pergunta que você fez é interessante. O que você precisa estar numa boa localização? Porque você precisa ter um inquilino que vai fazer dinheiro ali e vai poder pagar seu aluguel. Lógico. Se ele está num lugar ali de uma péssima localização, ele não consegue fazer dinheiro, o inquilino quiser, ele não vai te pagar o teu aluguel. Sim. Ele não vai conseguir, ele vai fazer bancarrota e vai entregar o imóvel para você. Bankruptcy. Ele precisa estar numa boa localização. Tem a questão da idade, da manutenção, histórico e manutenção daquele imóvel, porque não adianta você também estar numa localização boa e o imóvel foi muito mal cuidado, certo? Grupos de pessoas, no caso de países, que tem esse tipo de imóveis, eu não quero mencionar aqui por proteção, que eles não fazem manutenção do imóvel. O que eles fazem? Eles compram o imóvel, tira tudo de... Suga o imóvel. Na hora que o imóvel precisa ter manutenção, que todo imóvel... Eles pegam e vendem. Acontece muito com imóvel de temporada. Exato. Que é como se fosse... O cara usa. Isso, mas... O imóvel põe no mercado para vender. Isso aí. Porque isso, o imóvel não é mais que um tipo de estilo de comercial. Sim. Mas é isso aí. Você disse tudo. Ele suga. Na hora que não faz manutenção, que tem que fazer. Isso é um péssimo negócio. E a gente tem que fazer uma inspeção no imóvel. Saber se foi feita a manutenção, saber a idade do ar-condicionado. Senão, você acha que está comprando imóvel numa boa localização, mas você tem vários pepinos ali para resolver. E o imóvel comercial, o telhado é caro. Dependendo do tamanho do imóvel, estamos falando de 200 mil, 300 mil para trocar o telhado. Uau. Putz, só o telhado, hein? Só o telhado, porque é grande. Né? Exatamente. Então você tem que... O que é um mau negócio? Se você comprar um imóvel sem fazer uma inspeção... Tem que inspecionar. E que saber se foi feito a manutenção do imóvel, saber a idade de condição. Então, prevenir o cliente. Exato. Assim, acho que a pergunta do Cris ela é uma pergunta muito abrangente. É complexa, porque você tem que... O bom negócio é você... Mas, e que todo mundo quer saber mesmo. E é importante saber para ter certeza que você faça um bom negócio. Então, por isso que vale a pena, né, você consultar com um especialista, tudo, para poder sentar e analisar todos esses pontos com você. Né? Sim. Agora, assim, Hélio, eu acho que eu tenho, né, assim, a gente conversa com o cliente todos os dias aqui e sabe que muitos também têm a dificuldade de vir para os Estados Unidos, quer vir morar e quer trabalhar aqui, ou quer ter negócio, ou mesmo ele tem uma empresa no Brasil ou qualquer lugar do mundo, numa indústria que ele quer chegar aqui e comprar uma empresa, né? Para ele poder operar, para ele poder ganhar green card, né? Que tem formas de ganhar green card comprando empresas. E a gente sabe que o imóvel comercial é bem separado dessa questão
de negócios montados, né? Inclusive é outro... É outro animal. É outro animal, É assim. outro animal. Mas é outra associação também. É outra associação, de corretores. exato. Aqui Isso, é bem isso. organizado essa parte. Isso, é BBF. Né? Isso. Então é outro sistema. Existe um mercado organizado. Venda de negócios montados. Isso. Então, negócio montado, ele pode ser com comercial, né? Então, eu estou vendendo essa empresa autêntica aqui, operando com os funcionários, tudo, e o prédio vai junto. Isso. Mas pode ser sem o prédio. Pode ser sem o prédio, só um que negócio é o mesmo. fundo de negócio. Né? Então, assim, essa história, Hélio, conta um pouco pra gente. Então, esse é onde o maior o risco, o maior o ganho. Certo. Quando a gente estava falando aqui de retornos, né? Retornos, a gente estava falando de retornos residenciais, comercial. O retorno no imóveis, em business negócios montados, né? O retorno é muito maior, mas também o risco é muito maior. Sim. Você pode comprar um posto de gasolina, um restaurante, comprar um negócio montado e em termos de 3, 4 anos, você já tem o retorno total do investimento. Se você comprou, de repente, um posto de gasolina, pagou lá 500 mil, sim, e ele está dando ali um lucro líquido de 200 mil, sim, em 3 anos você tem esse dinheiro de volta e está com o negócio. Isso é uma média real de um posto de gasolina? É uma média real, exato. Então, mas exige o trabalho do dono. exige não trabalho diretamente, depende de como está a estrutura do posto. Às vezes ele tem um gerente, mas exige ali supervisão. A supervisão e acompanhamento do processo, ele está aqui. Por isso que é muito importante a pessoa que queira comprar negócio, quando eu faço a consultoria com o cliente, eu quero saber qual a intenção que ele tem. Ele tem intenção de ficar no Brasil ou ele tem intenção de ficar aqui? Se ele tem intenção de ficar aqui, ok, a gente vai trabalhar com ele para ele comprar um negócio, porque ele vai estar aqui administrando o negócio dele. Agora, se ele está querendo ficar no Brasil, a gente sempre aconselha a ele partir para o imóvel comercial e deixar alugado. Certo. Eu já tive vários clientes que quiseram comprar negócio, como a gente estava falando em outro podcast do win-win. Se eu vender um negócio para ele, que ele está no Brasil, com certeza, se ele não tiver uma boa gerência aqui, ele vai perder esse negócio e vai perder muito dinheiro. Quem engorda o boi? Quem engorda o boi? O olho do dono. Entendeu? Então, isso é verdade. Isso é mundial. Ou se não, né? Imagine ele pode mandar um gerente, um cara de confiança morar aqui. Mas tem a questão da língua e tem a questão da cultura. Tem, mas pode ser um cara que fala inglês. Né? Exato. Pode ser assim, eu tô falando de grandes empresas, né? Assim, por exemplo, a gente sabe que tem operações grandes aqui. Sim. Que o cara, né, ele compra um negócio aqui e manda um CEO, manda um gerente de alta performance. É que a gente tá falando de Main Street, não tá falando dessas operações, tô falando de Main Street. São negócios menores. São negócios que vai de 500 até 25 milhões. Então, nessas operações que precisa muito... da pessoa estar aqui. Exato. Que a gente chama até 1,5 milhão. Até 1 milhão a gente chama hands-on, que é a pessoa está com uma mão na massa. Diretamente. Não que ele esteja ali do dia a dia trabalhando, mas ele está ali com os olhos do report, dia a dia, do que está acontecendo, do mercado, do que está acontecendo. Ele não está lá no Brasil. Agora, ele estando lá no Brasil, deixando a mão gerando, fica mais complicado. Agora, ele está aqui, está acompanhando o mercado, dia a dia, o funcionário está vendo ali, é muito mais fácil dar certo. Não que não dá certo. Lógico que se o cara colocar um gerente, um diretor ferrado, a tendência de fazer boas contratações, ter controle da empresa, ou se é uma pessoa que importa do Brasil para os Estados Unidos, já é um mercado um pouco diferente, ele tem mais controle. Porque ele está em 2 mercados, mas estou falando de negócios que são montados aqui. Para gerar dólar. Né? E às vezes é um business que já está lá em 10 anos no mercado, 15 anos, já tem uma certa política aqui, entendeu? Já tem um dono. Todo negócio, quando troca de dono, ele tem aquele período ali eu diria de... Maturação. Não é maturação, de... Readaptação? Entre um dono, e outro. Porque o funcionário, às vezes o funcionário fica. Meu acostuma. Estava acostumado com o fazia dono assim, anterior, desse jeito, não, as novas regras. Estava com a vida mais... E a gente sempre aconselha até o pessoal que está aqui, não fazer muitas mudanças no começo. E mudanças Gera impacto. Porque o time que está ganhando se mexe. Então você pode aumentar faturamento, trazer ideia, mas sem mudar a base da empresa, entendeu? Porque isso pode trazer prejuízo. Que empresa é o seguinte,
É importante a pessoa entender que se montar da mesma forma é um risco muito grande. Você pode recuperar o dinheiro em 3 anos, como você pode perder tudo. Eu tenho casos, o risco é maior. Com certeza. O risco é maior. Então, com certeza. O business montado, a pessoa que vai comprar negócio montado, ela tem que ter experiência. Eu já tive casos que eu já até falo em outros podcasts, que a gente faz entrevista à pessoa que quer comprar um negócio. Sim. E a gente estuda o perfil da pessoa para saber se... Porque é aquilo que você falou, a nossa política da Authentic aqui é de win-win. Ganha. Tem que ser. Então, quando eu fiz a entrevista com esse cliente, eu perguntei para ele se ele já tinha tido empresa no Brasil. Ele disse que não. Sim. Se você nunca teve empresa no Brasil, não. Ele disse, por que você quer comprar uma empresa? Não, porque eu quero ter o visto e tal, quero estar aí. E me falaram que a empresa, o E2 na época, era a melhor forma de eu conseguir mudar para ali. Aí eu falei, mas você nunca teve empresa. Aí eu falei, eu expliquei, se você comprar uma empresa, essa empresa quebrar em 1 ano, 2 anos, o E2 quebra, você não consegue manter o E2. O visto, né? Então, porque assim, vamos só entrar, acho que até é uma dúvida das pessoas que nos assistem, né? Até essa questão que a gente está falando de negócios montados agora, que a franquia se associa a negócios montados. A franquia é outro assunto, mas vamos terminar isso aqui. Aí depois a gente mas então assim, a questão do visto, né? Do E2. Do E2. Ele compra o negócio. Sim. Alguns brasileiros mas o ele L1 tem... também faz ou não? O L1 também. Mas vamos falar como estava o E2 é o seguinte, ele tem algumas pessoas no Brasil que têm cidadania italiana, espanhola. O português entrou agora. Entrou recentemente, mas então ele pode, se ele entra no país com visto E2, no caso com visto com passaporte italiano ou com espanhol, ele consegue aplicar aqui pro E2. Sim. No caso, voltando um pouco para esse caso, ele queria fazer isso. Sim. Só que ele era um funcionário público. Nunca tinha entrado a empresa, nunca tinha aberto uma empresa, não sabia como no Brasil. Olha só o risco para esse meu cliente. E além de perder o dinheiro, ele poderia perder o visto. Exatamente. E o risco, ele não tem nenhum background no Brasil. Nunca foi não tem experiência de administrar. Isso é importante. É risco demais. Importante. Aí ele está mudando para um país que ele não conhece a língua, não conhece os tratativas de negócio. Ele não tem um know-how de negócio. A melhor forma que você fazer, eu não quero vender negócio, porque eu não quero ganhar só dinheiro, eu quero fazer não só, o que você falou agora, eu não quero fazer só um negócio com você, eu quero fazer vários, e eu quero que você indique cliente. Eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer hoje é tentar vir com visto estudante, entender como é que funciona a cultura americana, aprender um pouco da língua, porque é outra coisa quando você compra negócios montados, você tem que ter um certo domínio da língua. Ou ter, que eu falo, uma muleta. Eu falo, mas eu até brinco com meus clientes. Por que é muleta? Você tem que ter um cara que fala português e inglês. Porque, cara, imagine. Amuleto. Amuleto. O Altiburcio. Imagine você tá lá, comprou um negócio e tal, você não consegue comunicar com seus clientes, comunicar com os vendors. Vendors agora, como que seria o vendor? Fornecedores. Você não consegue nem fazer pedido. Você é o dono da empresa e você não consegue. Você tem que ter um cara ali, que eu brinco com todas as pessoas que fazem conteúdo que sabe falar inglês, que vai ser o teu porta-voz no teu mundo americano. Exatamente. E isso é importante. Pessoal, dicas importantíssimas aí para vocês que têm interesse nesse mercado de negócio montado. Eu acho que a consultoria é muito importante, tá? Sim. Vocês contarem aí com a Authentic para poder sentar com você, ver os seus objetivos e poder te ajudar da melhor forma possível. A gente tá chegando ao fim aqui, a gente vai só finalizar com a franquia aqui. A gente quer entender um pouquinho, assim, se você puder explicar, que se associa também, acho que tá tudo muito próximo um do outro. A franquia, a questão da franquia, que já é um negócio montado com modelo. Só que, tipo assim, o que diferencia a franquia em relação ao modelo? Porque como está debaixo de uma administração, ela exige, em muitos casos, a maioria das franquias, ela exige que a pessoa tenha green card ou que ela seja cidadão. Então, muitas casas, as pessoas que estão... Importante isso, hein? Eu já tenho muita gente no Brasil, eu quero comprar uma franquia. Mas se a pessoa não tem um green card e não tem cidadania, ela não consegue nem comprar a franquia. Importante, entendeu? Gente, tá? Então, eu acho que isso que diferencia... Já ajuda muito. Diferencia ela o negócio... tem que comprar um negócio montado se legalizar, depois ela pode comprar uma franquia. Ou se legalizar primeiro, depois comprar a franquia. Exato. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Hélio. Eu quero finalizar aqui
com uma dica aqui bem antiga que é muito comum aqui no mercado imobiliário, né? Que vai se aplicar tanto para imóveis residenciais quanto para imóveis comerciais. Que existe um 100, né? Uma fala aqui que existe 3 coisas, as 3 mais importantes coisas para você visualizar quando você comprar um imóvel é location, 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 né? O Eli falou aqui algumas vezes isso. Então, assim, a localização, Exatamente. gente, a localização. Exatamente. Não muda nada do imóvel comercial, do negócio montado para o negócio residencial. Eu só acho a localização eu acho que no comercial é o mais esse peso importante. tem muito 3 grande. vezes, né? É location, location, location. É Então, isso aí. é isso aí, Hélio. Se o pessoal quiser encontrar imóveis comerciais no site da Authentic, O site da Authentic, sim. Se você entrar lá em português, Casas à Venda, Boa. orlando.com.br, bem logo na capa assim, do site, você vai ver que tem lá para você fazer pesquisas de negócios montados, ou de imóveis comerciais, ou de franquias. Muito bom. Porém, não é um mercado tão aberto como o mercado residencial, né? Que a gente tem todos os imóveis mais fáceis de disponibilizar. Vai ter algumas opções aí, mas muitas na parte comercial e negócio montado é pocket listing, né, Hélio? Sim. Então são negócios que estão fora do mercado. Só para fechar importante. rapidamente a questão de um negócio montado e porque não pode estar. Muitas vezes a pessoa que vai vender um negócio, a gente não fala qual o tipo de negócio, o nome. Então a gente tem que assinar um NDA até para explicar. Não pode, por exemplo, o cara vai vender ali. Não pode ser público a informação. Não pode ser público. Se os funcionários descobrirem, exato. Então, não pega legal, então, começa a sair da isso. empresa. Não Quem está interessado não tem que assinar um non-disclosure agreement, porque aquelas são informações confidenciais. Não é tão aberto como é o residencial. Sim, exatamente. faz sentido. Mas, é um pouco diferente. Algumas opções tem lá no site, né? Ah. Você pode pesquisar ou entre em contato com a gente que a gente vai poder fazer essa consultoria para você, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a presença dos meus amigos aqui. Hélio Serpa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, Elião. Com a gente. Valeu, Cristiano Thiagão. Almeida, obrigado. Tamo junto aí. nessa. E Valeu. você que quer assistir e acompanhar a gente, aonde que o nosso amigo aqui pode assistir na íntegra esse vídeo, áudio? Fala aí pra gente, Se tá Cris. no carro, dirigindo, pode acessar o podcast aí dentro do Spotify, Spotify. que vai ter lá o Authenticast. Exatamente. Se tá podendo olhar pra tela, vai pro YouTube, YouTube. que vai, YouTube vai ter também. Isso. Thiago Ferreira, e também, se procurar lá Authenticast, vai encontrar. E se tiver na mídia social. vai no Instagram ou da Authentic, Real Estate Team, vai no Instagram do Thiago Ferreira, do Hélio Serpa e do Cristiano. Almeida. Vai ter Maravilha. corte aí no Instagram de todo mundo pra você poder acompanhar e link direcionando também pro episódio completo. Maravilha, gente. Muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Obrigado vocês por acompanharem o nosso canal. E fique sempre ligado nas novidades do mercado imobiliário da Flórida aqui através do Authenticast. É isso aí, É pessoal. isso aí. Valeu, minha Valeu. gente. Valeu. Obrigado.